Olá pessoal, professor Marcos, Biologia. Espero que todos estejam bem, pessoal dos terceiros anos A, B e C. Então nós vamos iniciar nossa aula iniciando o quarto bimestre, né? Então nós estamos no final, o ano caminha para terminar, então nós vamos tratar do assunto do quarto bimestre, que é muito interessante, que continua o que a gente já estava estudando no terceiro, só que agora nós vamos direcionar a nós, seres humanos. Então, é isso mesmo, o assunto é origem e evolução dos seres humanos, tá bom? Então nós vamos, essa figura aqui que já coloco no início, já para a gente refletir, será que essa figura é uma figura que representa a nossa evolução? Então nós vamos conversar sobre a evolução dos seres humanos. As atividades que vocês vão estar realizando é baseado no que eu estou falando com vocês, no que eu estou explicando para vocês, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa aula com algumas perguntas. Vamos lá. Então, aqui nós temos duas perguntas problematizadoras. Primeiro, qual a origem da espécie humana? Então, essa discussão nós tivemos quando a gente falou da origem da vida, a origem dos seres vivos, e a espécie humana também ela faz parte, pessoal, da evolução. Nós evoluímos a partir de ancestrais e nós vamos entender melhor. Então, a espécie humana, por tudo que a ciência tem de comprovado hoje, nos mostra que nós passamos também, estamos passando por um processo de evolução. Então, a evolução ou evolucionismo, como a gente já falou nas aulas anteriores, ele é um fato, ele é algo comprovado. A evolução, ela deixou e deixa vestígios que a gente comprova que ela realmente é um fato, tá certo? Bom, e uma segunda pergunta, será que sempre tivemos as mesmas características que temos hoje? Será que a gente tem? E a gente pode até comprovar isso com algo que nós temos hoje. Por exemplo, como eu falei numa das aulas anteriores, o apêndice vermiforme ou apêndice secal, que é lá no intestino grosso nosso, que muitas vezes as pessoas têm apendicite. O que se supõe é que antigamente os mais primitivos da nossa espécie tinham um apêndice maior. Na verdade, o apêndice era um intestino, o intestino nosso era maior. Isso mostrava que a gente tinha uma alimentação mais herbívora, que precisava de um intestino maior e que nós fomos nos modificando ao longo do tempo. Então, isso mostra que mesmo a espécie humana, que hoje parece que não muda nada, passou e passará por modificações, tá bom? Então a espécie humana está no meio da evolução, porque a gente tem que entender que nós não somos uma espécie isolada, nós não somos uma espécie diferente no sentido do processo de evolução. Nós fazemos parte do meio ambiente. Muitas vezes, por essa visão que nós temos equivocada, uma visão antropocêntrica, ou seja, que o homem é o centro de tudo, nós estamos ainda destruindo a natureza, nós estamos acabando com nossos recursos, tá certo? Então, vamos entender um pouco melhor tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Bom, vocês estão vendo aí a imagem da evolução. Essa imagem é muito conhecida, ou imagens parecidas com essa. Então vocês veem aqui o macaco, e aí parecem homens da caverna até chegar na gente. Mas essa imagem é muito famosa, sempre circulou. Mas a pergunta é a seguinte: o que essa imagem mostra sobre a evolução? Então essa é a primeira pergunta, né? Então, essa imagem mostra que a evolução seria algo linear. O macaco virou um homem da caverna, que virou outro homem da caverna e que foi chegando até a gente. Você concorda com essa concepção de evolução? Será que é verdadeira? Então, pessoal, vamos desmistificar essa imagem aqui. Ela não é verdadeira, pelo que nós sabemos hoje. E isso já tem um tempo, mais ou menos nos anos 1970, né, no século XX, já tinha-se noção na ciência que essa imagem não representa a evolução do ser vivo. Por quê?
nós sabemos hoje que essa concepção de evolução linear, que um ser vivo se transforma em outro, se transforma em outro, dessa forma linear, como a gente está vendo aqui nessa imagem, não é verdadeira. Então vamos desconstruir essa imagem. Se vocês virem uma imagem desse tipo de evolução, essa evolução ela não é com base científica. Lá atrás pensava-se que o macaco virou um homem, que virou outro homem e que chegou a gente. Mas hoje a gente sabe que o mecanismo de evolução é muito mais complexo. Então, primeiro ponto que vocês devem ter aí com vocês, a evolução não é linear, tá certo, pessoal? A evolução não segue esse processo linear. Então, essa imagem, ela não representa a evolução, tá ok? Bem, pessoal, mas se a evolução não é representada daquela forma que eu mostrei agora há pouco, linear, como ela é representada? Então, o que nós temos hoje que representa melhor a evolução dos seres vivos é a árvore filogenética, que vocês estão vendo aqui. E aqui nós temos a árvore filogenética provável dos antropóides, ou seja, dos homens, né, seres humanos, e os próximos, os primatas próximos aqui, tá certo? Então nós vamos explorar um pouco a árvore filogenética, porque é importante que vocês entendam o mecanismo de funcionamento, porque ele mostra que a evolução não é linear, e sim que a gente tem algo em comum com todos os seres vivos e a gente tem proximidade com outros seres e proximidade menor com seres mais distantes. É fácil de entender. A proximidade nossa com o chimpanzé, por estarmos aqui próximos nessa árvore, e um pouco mais distantes com o gibão, né, que está um pouco mais longe aqui. Mas isso não quer dizer que quem está numa ponta, quem está na outra ponta é mais ou menos evoluído. Essa questão de ser mais ou menos evoluído não é colocado dentro da evolução biológica. Somos diferentes, a evolução é para que nos adaptemos ao ambiente que a gente está vivendo, né? Então, se você observar aqui, é importante, eu vou fazer algumas considerações, até porque as questões que eu vou colocar envolvem bastante essa árvore aqui, tá bom? Então, se você, por exemplo, olhar para esse hominídeo aqui, Ramapithecus. O Ramapithecus, ele é um ancestral comum ao orangotango, ao gorila, ao chimpanzé e ao humano. Então, quer dizer, ele é um ancestral comum. A gente fala de ancestralidade quando a gente fala de evolução, né? Então, provavelmente, nós temos animais que são ancestrais nossos e que são ancestrais do macaco. Então, nós temos uma ancestralidade comum com o macaco. Se você observar também o Australopithecus aqui, ele tem uma ancestralidade, né, com gorila, chimpanzé e humano, no nosso caso aqui. Se a gente for ver uma proximidade de espécies, observem, nós humanos somos muito próximos ao chimpanzé, também próximos ao gorila, também próximos ao orangotango, mais próximos ao chimpanzé por estarmos mais próximos na árvore filogenética. A árvore filogenética, quanto mais para baixo é mais antigo, mais para cima é mais recente. E é importante que vocês saibam ler, interpretar. Do mesmo jeito que vocês interpretam um texto, uma tabela, um gráfico, então nós temos que, na biologia, interpretar a árvore filogenética. Então, o que essa imagem representa sobre a origem e evolução do ser humano? Ele representa que o ser humano ele teve ancestrais comuns com alguns primatas aí, com alguns macacos. E não quer dizer que a gente veio de um macaco. Então, vocês estão vendo a ancestralidade aqui. Nós temos hominídeos como o Dryopithecus, o Ramapithecus, o Australopithecus. Se você observar, como eu já disse, esse é ancestral ao orangotango, gorila, chimpanzé humano. O Australopithecus já é ancestral a esses três. Então, vocês vão, eu vou até colocar questões para que vocês interpretem essa árvore filogenética e entendam a evolução. Isso é o que melhor explica a evolução do ser humano, a árvore filogenética. Não do ser humano só, é que nós estamos falando de ser humano, mas dos seres vivos em geral. Tá certo, pessoal? Então, árvore filogenética é a explicação. Tudo isso veio depois das grandes descobertas de Darwin,
lá, como a gente já falou anteriormente, no livro A Origem das Espécies, e isso representa a evolução dos seres vivos nos dias atuais, tá certo? Espero que tenham entendido, respondam as questões estão muito ligadas ao que a gente comentou aqui, tá bom? E qualquer dúvida, me procurem, tá? Então, um abraço a todos e fiquem bem. Tchau, tchau.